Chegamos! Soltem fogos. Para a alegria de todos que nos escutam, que não são muitos, acabamos de chegar. Eu, Ale Moreno, simpaticíssimo como sempre, ao lado desses dois homens, meio mitos, Caio e Fabrício. Como vocês estão, Caio? Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos acompanham. E, enfim, como sempre, entusiasmado, né, para essa nossa troca de figurinhas. É ou não é, Fabrício? Fale por isso, você. Caio. Fale por você. Assim? Fale por você, Ale. Porra. Como é que o nosso público... exatamente. Como é que o nosso público vai entender esse tipo de comentário? Vai entender. Eles têm finesse. Vai. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que escuta a gente. Eu sou Fabrício Vieira da Casa Móvel e estou aqui com a Ale Moreno e Caio, sempre assim, né, alegres, com discussões pertinentes. Vocês confiam que esse programa será bom? Eu confio muito em vocês. Você confia. Confio mais em vocês do que em mim, ultimamente. Vocês sabem que a prosa de hoje vai passar por essa questão da confiança, né? Que, no meu ponto de vista, ele é tão abrangente que a gente começou a conversar sobre o tema, né? Confiança, e a gente percebeu que ele é gigante, né? Porque a confiança está nas relações, a confiança está o que você acabou de dizer sobre você mesmo, né, Fabrício? O quanto confia internamente. Autoconfiança. A confiança em tantos lugares. Para onde vamos? O que vocês entendem por confiança? Caio, o que você entende por confiança no mundo das relações, da consultoria, dos negócios? Como que isso está aí na pauta do dia? Bate na sua porta essa palavrinha? Com certeza bate. Eu acho que isso bate, acho que em todas as dimensões, né? Não apenas no nosso mundo profissional, mas também no nosso mundo social, familiar, enfim. Acho que é um tema bem complexo, né? Porque é coisinha difícil de construir e fácil de perder, né? Tem esse lado também, né? Então, acho que, sem dúvida, a construção da confiança acaba passando por um processo que ele é progressivo, né? Porque você não é do dia para a noite que você confia em alguém, né? Acho que tem um processo que ele é justamente um processo que acontece aos poucos, né? Não sei, pelo menos essa é a minha leitura, né? O que vocês acham? Eu penso que a confiança, ela está baseada fortemente num lugar de abrir espaço, né? Abrir espaço para o outro. Eu penso na força dos compromissos que a gente assume nos relacionamentos com as pessoas, né? Que ligam, de alguma forma, as nossas expectativas, em relação ao que a gente vai construindo junto, assim, né? Então, para mim, a confiança é esse lugar que eu chamaria de uma longa caminhada, assim, que a gente vai percorrendo e a gente vai se conhecendo e a gente vai construindo, assim. Eu fico pensando que a confiança passa... Você cortar a palavra no meio, né? Eu fico olhando que o fiança, lembra a história do... Tem uma fiança para isso, né? Tem alguém que deposita alguma coisa, né? Sabe, eu confio no outro. Eu acho que é meio que quanto de fiança eu coloco numa relação. Pensando um pouco nessa história. E quanto é difícil para muitos, ou para todos, independente da situação, confiar naquilo que está acontecendo, né? Em alguma situação eu também desconfio. Eu parto da premissa de confiar. Eu parto da premissa de... Fala. Você tá rindo eu tô rindo, sabe por quê? Porque esse negócio de pegar uma palavra e dividir no meio, eu sempre dou risada, porque confiar, confiança. Aí eu fico lembrando daquelas pessoas que fazem os memes, que são do tipo, consolador, consola a dor, sabe assim? Desculpa, Fabrício, eu fui mal então nessa história. Fabrício, um ataque de riso completamente desproporcional à tamanha sabedoria que eu tento colocar nesse grupo. O Caio tem como excluir ele desse trabalho.
Eu acho que a gente pode, então, também refletir sobre a Desculpa. credibilidade, né? Porque eu acho que você não consegue. Acabou esse programa. Eu Olha, Bom, muito morri. obrigado pela participação. foi. Obrigado. Manda beijo para quem, Fabrício? É o programa Eu vou mais morrer. curto. Oh, meu. Eu aqui tentando trazer algo A gente tentando sério, trazer né? Ou seriedade. seja, Né, tentando Depois depois começa. de colocar. tudo, aí você Depois. vem com credibilidade, foi muito bom. Por favor, manda isso pro Pedro, o Pedro vai dar muito risada. Ai, meu Deus do céu. Ai, foi muito Bom, bom, tudo bem. gente. Vai, segue o Vamos barco sem começar de corte. novo? Não, vamos começar de novo? Quer começar de novo o programa? Não, vamos em frente, vamos em frente. Nosso público vai entender. Ai, Pedro, se vira, tadinho do Pedro. Porta, se ferre. Muito bem, vamos voltar para a parte séria do jogo. Ô, Caio, depois desse momento desse senhor, fala, vai, traz Não, seriedade, porque você é a parte então, séria do programa. então vamos lá, vamos lá. Acho que sem dúvida está conectado com credibilidade, né? Eu acho que quando a gente confia, naturalmente, é porque existe uma relação, naturalmente, de que eu acredito no outro, né? Então, justamente, acho que o ponto de partida é justamente isso. E por que eu confio no outro? Porque, naturalmente, existe, eu acho que já um histórico de que, caramba, aquilo que ele fala, ele faz, aquilo que ele se compromete, ele entrega. Então, esse aspecto meio incremental, né? Ou seja, a coisa que vai acontecendo aos poucos, acho que a confiança é uma grande parede onde você vai construindo tijolinho por tijolinho, né? Essa é a questão. E, obviamente, o teu comportamento acaba influenciando, acaba sendo, enfim, fundamental na medida em que, caramba, posso confiar no Alê, posso confiar no Fabrício, na medida em que existe esse lugar de credibilidade, de que, caramba, eles se comprometem, eles entregam, aquilo que eles prometem, eles fazem, ou seja, acho que a confiança é produto de tudo isso. E eu fico pensando, ouvindo você, Caio, que para além de ser coerente, né? Assim, então, eu prometo, eu entrego, e vou nessa relação entre expectativa e realidade, meio que gerando, né, esse lugar de que a outra pessoa é digna da minha confiança. Eu penso que a vulnerabilidade também é um lugar que ajuda a gente a construir confiança a partir do momento em que eu digo para o cliente quais são os meus limites, sabe? O que eu consigo, o que eu não consigo, o que faz sentido, onde eu vejo valor, onde eu não vejo valor, sabe? A gente já conversou sobre isso em alguns outros momentos dos nossos podcasts, que é aquele momento da gente olhar para o cliente e dizer assim, olha, eu entendo o que você está me pedindo, mas eu não posso te entregar isso porque não faz sentido, assim, sabe? Não vai te trazer esse valor que você está imaginando. É, vai ser uma coisa muito transacional, que não vai trabalhar a causa raiz da situação, e de, às vezes, até declinar de um projeto nesse lugar do cuidado mesmo, né? Do que a gente se propõe a fazer como consultor, como facilitador, porque a gente corre o risco de quebrar uma expectativa do outro lado, né? Quando esse cliente vem com uma expectativa muito alta, achando que, sei lá, um workshop vai resolver um problema muito complexo, e às vezes não é um workshop que vai resolver, às vezes a gente precisa de uma jornada, mas às vezes o cara não tem grana para colocar dentro de uma jornada, ele tem para um workshop, e da gente ter que entregar essas mensagens difíceis, né? Assim, e às vezes pensar em outra solução, ou às vezes mesmo dizer, olha, eu não vou conseguir te ajudar nessa. Como é que vocês enxergam esse lugar da vulnerabilidade, assim, para vocês? Eu acho que ela é sem, ela, não sei se ela é essência, mas ela tá na história, sem dúvida, porque acho que toda vez que fico pensando em mim, né? Quando me vulnerabilizei numa relação, eu acho que vulnerabilizar também é dizer aquilo que eu dou conta de fazer, eu não dou conta de fazer, ou de entregar, ou de não entregar, ou até e admitir os erros que eu cometi no trabalho. Eu falo assim, aqui eu errei, né? E eu estava semana passada numa reunião com um cliente
e apresentando a proposta para ele pessoalmente ali, e aí ele falou assim, mas não foi isso aqui, tinha um slide lá, isso aqui tava, mas isso aqui tá no lugar errado, não é isso? E eu podia ter ficado lutando com aquilo, falando que ele tinha me mandado, mas tipo, a real é que eu tinha errado, eu falei, eu errei aqui, tá no lugar errado, eu corrijo, eu errei, peço desculpas. Você é tão maduro. E tipo, tá tudo bem, né? Eu me recordo uma vez que eu fui, não sei se passa, acho que conversa com ele, eu fui num cliente, era véspera de Natal, véspera de Natal literalmente, tipo 23 de dezembro, uma reunião, imagina só, né? Lá na Casa do Chapéu, literalmente fazer uma reunião, e eu cheguei nessa cliente e ela contou um problemaço gigante de cultura organizacional para mim. E no fim de uma conversa longa, ela perguntou, e como que você poderia me ajudar a resolver? E eu falei para ela, eu não tenho a menor ideia. Eu não tenho a menor ideia do que fazer. E ela falou assim, sério? Eu falei, eu não sei, era muita coisa. E ela falou assim, ai, que bom você ter falado isso, porque todo mundo que vinha aqui, eu perguntava, ele me dava uma resposta, eu tava me achando burra. E quando você fala que não sabe, porque ela tá me achando burra, porque eu trabalho aqui todo dia, não sei resolver, alguém de fora vem em 1 minuto já, faça os 5 passos de sei lá o quê. E ela falou, como você falou que não sabe, eu fiquei mais confortável e queria conversar mais com você. Porque eu falei assim, eu não sei, mas posso pensar com você, né? Buscar, porque é um problema complexo, não é um problema de um workshop, tem nada a ver com isso. Inclusive, acho que nem passa por isso. Eu acho que tem essa questão de se vulnerabilizar, de saber que não dou conta daquele trabalho e falar, não sei como fazer. Acho que responde um pouco. E aí, acho que nesse momento, a confiança muitas vezes fortalece, né? Com certeza. Eu acho que aí, Ale, a gente tem um componente fundamental que é a transparência, né? Eu acho que quanto mais transparente você se mostrar, eu acho que isso acaba sendo um disparador na medida em que, caramba, eu não tenho uma agenda oculta, né? Ou seja, eu estou me mostrando e acho que me expressando de uma forma clara, ou seja, justamente esse ponto, né? Olha, não tenho a menor ideia, e essa questão da vulnerabilidade também tem muito isso, né? Errei, não estou me sentindo bem, ou alguma coisa nesse sentido, né? Acho que esse tipo de. Claro, como parte das relações humanas, isso acaba estreitando essas conexões, né? Porque eu acho que você humaniza o processo, é claro, né? Ou seja, o consultor, ele não é o super-homem, né? Que chega lá, o infalível, né? Aquele que veio para nos salvar. Não, não, muito pelo contrário, né? Ou seja, eu acho que isso é super importante. E essa coragem, né? Claro. Essa coragem de ser essa pessoa que, apesar de estar num papel de consultor, de facilitador, de que, em teoria, se espera que traga uma solução, dizer, olha, não tem essa solução, mas a gente pode pensar junto. Isso é corajoso também, né? Super. E não é fácil, porque a gente tem conta para pagar, e a gente fica assim, nossa, para onde eu vou? Mas eu imagino que mais ganha do que perde nesse caminho, assim, eu acho. A gente só mais ganha do que perde. E conecta com os valores, né, Ale? Você não fica Pessoais e das incoerente, nossas empresas. Sim. E com as coerências, né? Assim, a gente está sendo coerente com o que eu estou falando, com o que eu estou fazendo. Que, de novo, acho que esse é o grande história, assim, a gente não é coerente muitas vezes. Então, acho que essa é a busca constante da coerência daquilo que eu estou pregando. Mas acho que tem um outro fator na confiança que queria ver com vocês, pensar com vocês, que é quando a gente tem um cliente, a gente propõe uma atividade, por exemplo, e esse cliente responde coisas do tipo, acho que o grupo não vai dar conta porque eles são imaturos, ou não vai dar conta porque eles são seniores, ou porque eles são blá, blá, blá. O que eu sinto quando eu escuto isso é que falta confiança da relação de quem nos contrata com relação àquelas pessoas, que não quer nem testar uma solução ou uma prática, porque desconfia que ele não vai dar conta. Vocês já viveram isso e como vocês saem desse buraco? Interrogação, 2 pontos. Eu acho que, num primeiro momento, se você tem uma relação nova ou recente com o cliente, eu acho que é até compreensível, né? Na medida em que, ok, não conheço ainda o trabalho e eu acabo optando por uma abordagem mais conservadora, quase como uma forma de eu gerenciar riscos, né? Espera um pouquinho, legal, ok, mas vamos primeiro pôr o pezinho na piscina
né? Antes de a gente entrar. Ou seja, ok. E aí eu, assim, de uma forma também transparente, eu até entendo. Eu acho que o que seria mais complicado é no momento em que você já tem um histórico, onde você já mostrou, onde você já trabalhou, e aí ele, enfim, aí começa, porque aí a gente começa, opa, aconteceu alguma coisa no meio do caminho que gerou alguma desconfiança? Eu acho que esse timing da relação com o cliente acaba sendo, eu acho que importante. O que você acha, Fabrício? Eu concordo com você, Caio. Eu também sou do tipo que no início eu acolho, né? Eu tento entender quais são as inseguranças e eu tento trabalhar muito próximo, muito junto, né? Assim, nesse lugar de uma parceria mesmo, né? Acredito muito que a gente consegue dirimir essas questões de insegurança, porque eu acho que eu não diria que seria uma desconfiança no começo, mas eu acho que é um lugar meio de insegurança, né? Eu estou contratando um terceiro para entregar um negócio aqui dentro que eu não conheço, né? E apesar de eu estar confiando, porque eu chamei, né? Estou pagando essa pessoa e estou trazendo ela aqui para dentro, eu estou insegura porque eu não conheço exatamente como é que é a entrega dessa pessoa. Então, nesse primeiro momento, eu acho ok isso acontecer, e eu acho que o nosso papel mesmo é de acolher e trabalhar junto, ajudar a pessoa até nesse lugar de vamos construir um pouco junto esse caminho, né, essa solução, porque ela se sentindo parte, ela também consegue ter uma noção de para onde é que a gente está indo junto, né, do que eu tentar fazer uma coisa que eu vou lá e entrego sem a participação, né? Nem acredito muito nesse caminho, para ser bem honesto. E eu acho que com o tempo, essa pessoa ela vai soltando mais, né? Entendendo qual que é a entrega. E de fato, Caio, se com o tempo a gente nota que aí essa pessoa passou a ser mais controladora com você, é porque alguma coisa, né, não deu certo no meio do caminho. E a gente precisa investigar o que foi, até para tentar consertar, resolver, ajustar, né? Eu acho essa desconfiança mesmo do processo, às vezes, né? E por isso tem que ir com esse tempo. Será que. E imagino que tem a pressão que está na cabeça dela, né? Ou dele, Tem, da tem. meta. Tipo, melhor a gente não arriscar, melhor ficar num lugar mais confortável, para a gente. Pelo menos a gente entregou, sabe? A gente entregou e ponto final. Não Mas corre E risco. acho, e acho importante a gente entender até se dentro da empresa, como é que são as relações das pessoas, sabe? Assim, são Uhum. relações de confiança normalmente, ou a gente está falando de comando e controle? Porque se eu entro numa empresa onde o modus operandi é comando e controle, esse lugar da confiança ele é mais complicado de acontecer, né? Então é entender também essa cultura para ver onde é que você está entrando, se não, às vezes não é uma questão de uma pessoa, mas é da cultura, sabe? Exatamente a palavra que eu ia usar, Fabrício, a cultura, né? Porque a gente também, às vezes, enfim, não é muito o meu perfil também, mas imagino que talvez a Lê, ou mesmo você, às vezes chegam com realmente pensando algo totalmente fora da caixa, né? Ah, naturalmente, até pelos temas que vocês acabam trabalhando. E, evidentemente, se não tem um alinhamento, né? Um match em relação à cultura, obviamente, ser uma empresa mais conservadora e a gente vem com uma proposta que acaba realmente ali impactando, eu acho que é quase que natural que a gente tenha aí uma certa reticência na medida em que fala, pera um pouquinho, vamos com calma, porque as coisas aqui, elas são um pouquinho diferentes, né? Não sei se isso já aconteceu com vocês. Já, já, várias vezes. Acho que quase todas as vezes. É difícil alguém que abre paraquedas e joga mesmo, né? Então é uma construção, raramente. E também escuto, não, confio total, vai, toca aí, daqui a pouco a pessoa tá lá querendo fazer marcação de plano de aula. Né? Nossa, muito. Eu tava fazendo o check. Você não passou aquele filme que você prometeu. Eu Nossa, falei, mas confio caramba, muito. não tinha nada a ver. E eu acho que o controle e a confiança estão aí, como se fosse um de cada lado dessa ponta aí, desse barbante. É que eu fico vendo que esse controle às vezes sufoca todo mundo, né?
para atender um desejo de quem? Que às vezes eu fico pensando, o controle a serviço do quê? Ou de quem? Porque Do processo. será? A confiança, eu acho que está a serviço do Do processo. controle. E o controle, eu tô falando do controle, né? Ah, o controle. O controle, eu acho que na cabeça deles também está a serviço do processo. Mas do processo de quem? Isso que eu tô pensando, porque às vezes Então, mas é que depender tem a ver, do de novo, processo eu vou que voltar na eu história do tomo modus conta. operandi. É a pessoa controladora mesmo, assim, é difícil a ler. Eu acho que especialmente para quem está aprendendo a ser líder, eu vejo isso muito com líderes novos. Eles saem de um lugar de contribuidor individual, onde eles têm total controle mesmo do que eles estão fazendo. Só depende dele, né? Assim, a maioria das coisas. Claro que a gente está trabalhando numa empresa, existe colaboração, coletividade. Eu não resolvo tudo sozinho, mas a maioria das coisas que estão ali, né, dadas para mim, são eu que vou resolver porque eu sou um contribuidor individual, eu não sou líder de pessoas. Nesse lugar, a quantidade de controle que eu tenho sobre os processos, sobre as questões é muito grande. Quando eu sou promovido a líder de pessoas, eu preciso confiar nos outros. Isso é muito difícil. É confiar que a outra pessoa vai ser tão eficiente quanto eu. E às vezes a gente não acredita, né? A gente entra numa ego trip de que eu sou a melhor pessoa desse mundo, e é por isso que eu sou líder. Ninguém faz um trabalho tão bom quanto eu. Como é que eu vou confiar nas pessoas? E aí você vai e entrega uma coisa para a pessoa fazer, mas daria 3 minutos estar na mesa da pessoa para ver se ela está fazendo do jeito que você faria, e não do jeito que ela faz. Estou aqui Em busca de considerando clones. as Em busca de clones. experiências que eu tive, né? Assim, não é verdade absoluta, mas eu vi muito disso e eu me vi nessa relação logo quando eu me tornei líder, de ser a pessoa que teve uma certa dificuldade para deixar as coisas acontecerem, para confiar no processo. Eu lembro de uma coordenadora que ficava abaixo de mim, que uma vez olhou para minha cara e falou assim: escuta, você me deu um negócio, você pediu para eu fazer, agora você tem que confiar em mim. Se você ficar em volta de mim o tempo inteiro para saber como é que as coisas estão, não vai rolar essa relação. E aí eu, de fato, com esse chacoalhão, entendi, assim, e dei para ela esse voto de confiança, que eu acho que é mais valioso justamente quando você não tem garantia, essa confiança, né? Se torna mais valiosa porque você não conhece, você não sabe qual que vai ser a entrega. Era uma coordenadora nova, tinha acabado de chegar, pediu um voto de confiança, estava com dificuldade de dar. Ela me deu um chacoalhão, eu falei, vai lá então, faz, vamos ver o que volta. Quando voltou foi incrível. Sabe, não foi do jeito que eu faria, mas foi do jeito dela e era incrível do mesmo jeito, porque não tem só um incrível no mundo. Tem muitos incríveis, de vários jeitos, né? E acho que esse é o pulo do gato, assim, quando a gente entende que não existe só um jeito certo de fazer uma coisa. Tem vários jeitos. E que a gente tem que confiar no processo, tem que confiar nas pessoas, mas não estou dizendo aqui que é fácil, gente. Não é simples. É um processo. E também eu acho que um componente importante é quão orientado às entregas você também está, né? Porque aí o processo, no fundo, não importa tanto, né? Porque o que a gente está falando é justamente o resultado. Então, claro que isso tem a ver também com a própria maturidade, né? No momento em que você delega algo, né, evidentemente, enfim, o Blanchard lá na liderança situacional, naturalmente, quanto menos maturidade, mais diretivo. Quanto mais maturidade da equipe, naturalmente, mais você pode, de longe, né, acompanhar, e a ideia é a gente entender, primeiro, acho que se os critérios do que define a entrega, qualidade ou não qualidade, ou critérios de aceitação, esse tipo de coisa, até que ponto isso estão claramente definidos, né? Você falou um autor, eu lembrei do outro, lembrei do Lencioni, né? Que vale a pena citar aqui, do Patrick Lencioni, que fala lá das. Como chama? Desafios. Como é que é? 5 Os 5 desafios de uma desafios da. equipe, da das equipes, ai, meu das Deus. equipes. De alta performance, é isso? Ou Eu tem, eu não tô tenho. com o livro aqui, ó. 5 desafios das equipes. Do Lencioni, que fala da base da confiança para construir a história toda e passa por aí, né? Não tem jeito. Acho que é um caminho longo, senhores. Não resolveremos esse imbróglio nesse podcast, mas sem Não. dúvida trouxemos luz e esperança
para aqueles que nos ouvem? Nossa, gente. Uau, meu Deus do céu, hein? É porque E um é um dia, tema que ele é complexo mesmo, né? E ele tem muitos olhares, né? Assim, a gente pode olhar para a confiança sob vários prismas. E se a gente for ficar falando sobre cada um deles nesse podcast, ele vai ser um podcast que vai durar 432 horas. E a gente não tem todo esse tempo, nem nosso, nem das pessoas. Então, quem sabe num próximo a gente traz alguma coisa sobre confiança nas organizações, ou confiança nas relações pessoais, ou confiança como capital social, outros tipos de confiança, porque tem, tem, tem pano, né, para essa manga. Um monte de pano, né? Até porque isso também se conecta com o tema de liderança, que a gente já abordou, mas que naturalmente, enfim, está relacionado com a questão da cultura da empresa, evidentemente, ou seja, um monte de coisa está aí dentro, né? e tem uma relação com o propósito desse negócio aqui, dessa bagacinha, que a gente também falar um pouco sobre essa vida do consultor, facilitador, quando ele está diante de um cliente, né? Como que ele transmite essa confiança, se vulnerabiliza, como o Fabrício trouxe, né? Traz credibilidade para a sua ação, porque a credibilidade só vai acontecer fazendo, né? Não é eu falando. E eu acho que é um pouco disso tudo. Vocês querem trazer alguma esperança a mais para o grupo, para as pessoas que nos escutam, por favor? Luz? Esperança é ótimo. Eu acho que o meu quinhão aqui, em relação à confiança, é primeiro tentar confiar em si próprio, para depois você confiar no outro, né? Eu acredito que tudo começa dentro da gente mesmo, né? Apesar de eu ter começado dizendo que eu confio mais em vocês do que em mim ultimamente, era obviamente uma brincadeira. Mas eu acho que quando a gente confia até nos poderes de escolha da gente, né? Nas escolhas que a gente faz, assim, no caminho que a gente está percorrendo, isso vai aumentando também a nossa confiança nas pessoas que a gente escolhe para estarem, né, perto da gente, para fazer seja lá o que for, seja na vida pessoal, seja no ambiente de trabalho, seja no caminho que a gente estiver percorrendo. É isso. Desenvolvam sua autoconfiança. E aí, Caio? Acho que um ponto de partida interessante é o exemplo, né? Eu acho que a gente falou sobre coerência, a gente falou sobre credibilidade, eu acho que é fundamental na medida em que eu eu faço o que eu falo, né? Eu faço o que eu pratico, eu falo, enfim, eu faço o que enfim, realmente acredito, né? Eu acho que é aquela história de que não faça o que eu faço, mas faça o que eu digo. Enfim, acho que no momento em que existe um desalinhamento entre o discurso e a prática, meu, isso é mortal, né? Então, eu acho que uma forma que, sem dúvida nenhuma, nos ajuda é a gente constantemente, isso tem a ver com o autoconhecimento que o Fabrício trouxe, até que ponto o meu discurso está alinhado com a prática. Eu acho que esse poderia ser o primeiro checkpoint. E aí, Fabrício, eu só saio daqui com uma coisa: coragem. Coração. Agir, agir com. Não, mas aí faz até sentido, coração, vai. Agir com o Agir com o coração. coração. Ó, Tá bom. Mas fica. Ai, meu Deus do aí céu. tá mais bonitinho. É uma coisa mais bonitinha que você fez agora. Tem mais Tá, sentido. tá bom. Ó, eu só saio depois que eu mandar o meu beijinho. Deixa eu mandar um beijinho importante Manda beijinhos do aqui. Fafá. Vamos lá, beijo do Fafá. Eu Valeu. quero mandar um beijo para Felipe Cardenas. Felipe, ele é o filho do Pedro, que faz a nossa edição aqui e que também ajuda o Pedro a fazer a edição. Felipe, você que nos escuta essas barbaridades que a gente fala, muito obrigado. Um beijo para você. Só esse beijinho? O meu hoje, nesse episódio só, eu preciso guardar beijinhos para outros episódios. Nossa, que econômico, Fabrício. Tô econômico hoje, tô. Caio. Então hoje o beijo vai para minha querida e amada filha Juju. Beijo para você, Ju. Ju. Muito bem. Beijo Depois pra desse repertório de beijos, eu saio daqui muito satisfeito e feliz por confiar em vocês.
e um dia iremos nos encontrar e eu poderei te chamar de meu filho. Quem Meu lembra disso do Silvio Santos? Lembra? Nossa, a referência é muito Meu antiga, Deus do você céu, entregou a essa- idade demais. Um dia iremos nos encontrar e eu poderei Entregou chamar muito de a meu sua filho. idade, Ale Moreno. Muito bem, nesse encerramento a gente fica dando uma lorotóia Ana Braga pra cá. Sigam a gente no YouTube, no Spotify, em todos os canais. Comentem. Contratem-nos para festas, shows, a gente anima. Manda qualquer Pix. tipo de evento. Manda Pix. Patrocinadores, por favor. Estamos esperando a Dengo patrocinar a gente ainda. Dengo, nota a mandem gente. Dengo. Mandem chocolate, não precisa ser em dinheiro, a gente não fica bravo também. Pode ser, aceita o dinheiro, mas tudo bem se não tiver. Querem contratar? Por favor, procurem-nos em qualquer rede social que a gente vai até o seu evento e a gente inspira confiança para as pessoas. As pessoas vão isso. olhar para a gente. A gente também gosta de dividir palavras e fazer jogos de soletrando com as pessoas que estão nos vendo. Não é, Fabrício? É isso, eu concordo. Então tá bom. Tchau. Chega de tanta papagaiada. Tchau, Valeu, gente. valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.